Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joinhas, professor de atualidades de vocês. E eu finalmente consegui consertar meu webcam, então agora eu consigo mostrar meu rosto para vocês. E a gente consegue ter uma relação minimamente próxima, né, devido à pandemia. Enfim, além disso, as minhas redes sociais estão aí. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me mandar alguma mensagem, podem mandar, fiquem à vontade. E sobre a aula de hoje, eu vou falar sobre a fome no Brasil em 2021. Né? Então, o que significa que eu vou pegar a aula anterior que eu falei de fome no Brasil, a do ano passado, vou fazer uma revisão daquela aula e vou atualizá-la. Tá? Então, nós temos ali novas informações. Por ser uma revisão também, essa aula aqui de hoje ela é mais objetiva, mais sucinta, né, mais direta. Inclusive, eu até vou usar os mesmos slides, falar dos mesmos conceitos de uma maneira mais rápida. Por isso, gente, se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que a gente tira essa dúvida ou por favor, assista a minha aula anterior de Brasil e Fome, tudo bem? Da fome no Brasil. Que aí eu acho que vai ajudar você bastante, já que aquela aula eu tive mais tempo, eu falei de uma maneira um pouco mais devagar sobre os conceitos, beleza? Então, gente, é importante a gente lembrar que a fome ela não é um fenômeno natural, muito pelo contrário. Na verdade, a fome é um fenômeno social, devido à estrutura econômica defeituosa que nós possuímos, não somente na sociedade brasileira, mas na sociedade humana como um todo, né? Por conta do sistema no qual nós estamos inseridos, o sistema capitalista. Além disso, é importante lembrar que a questão da fome ela é ofuscada, né, pela culpabilização do indivíduo pobre, de uma pessoa pobre. O que isso significa? Significa que essa questão da fome ela é focada em uma individualização de um problema que é coletivo, né? Como se uma pessoa que passa fome fosse a única responsável por conta dessa situação, como a gente sabe que na verdade não é, né? Enfim, vamos discutir um pouco sobre isso. Para o IBGE, então, a fome ela é classificada de acordo com os níveis de insegurança alimentar. Né? Insegurança alimentar é ou você não ter alimento no seu prato, ou você não tem um alimento de boa qualidade. O nível 1, que é uma insegurança alimentar leve, é referente a exatamente isso. Você pode ter uma falta de alimento, ou você até pode ter alimento suficiente, mas esse alimento não é de boa qualidade. A insegurança alimentar nível 2 ela já é moderada e ela apresenta para a gente, então, uma falta de alimento mesmo, em questão de quantidade, tá? E a 3 é quando a pessoa realmente não tem o que comer, ela está passando fome mesmo, no sentido bem explícito da palavra, tá? Ela pode passar ou mais de uma refeição por dia ou até dias sem se alimentar, beleza? É um problema bem grave, mas salientando que insegurança alimentar leve já é um problema importantíssimo para ser solucionado, já é um problema social gigante, tá bom? E é inclusive por conta disso que a gente tem número exorbitante de pessoas que passam fome, como a gente vai abordar durante a aula. Aqui eu trouxe umas causas naturais da fome, né, como clima, uma seca, inundações, enchentes, terremotos, pragas agrícolas, né. Mas é importante salientar que essas causas podem ter influência humana. Por exemplo, clima, uma seca, uma inundação, assoreamento de rios, né, desmatamento, são causas humanas que influenciam a questão de produção de alimentos. Mas também nós temos situações, desastres naturais que a atividade humana não interfere, né, como por exemplo terremotos. Mas uma coisa importante falar, mesmo que a gente não consiga impedir esse desastre natural, a gente consegue lidar com ele. E o modo como nós lidamos com ele faz toda a diferença. Então, mesmo que a gente não consiga prevenir um desastre natural, a gente consegue se preparar para ele, né? Então isso faz toda a diferença, isso é uma responsabilidade não somente da pessoa e quase nada da pessoa, mas sim uma responsabilidade governamental. Aqui nós temos então as causas humanas da fome, né? É uma listinha, mas assim, de uma maneira resumida, vocês podem ler com mais calma, se vocês quiserem, mas de uma maneira resumida, as causas humana da fome são causas políticas, né? Nós temos ali politicagem envolvida, desde instabilidade política, trocas diplomáticas, enfim. Além disso, gente, é importante salientar que essas problemáticas políticas, elas vão definir a problemática da fome em dois sentidos, ou falta de produção de alimentos, ou má distribuição desses alimentos. Então, não está produzindo o suficiente ou está distribuindo de maneira errada. O que a gente tem hoje, então, é uma distribuição errônea dos alimentos, né? É uma desigualdade na questão de acesso à alimentação. E não somente à alimentação, mas também acesso à terra para produzir esses alimentos. Nas aulas anteriores, eu fiz
um resumo do que aconteceu nos governos presidenciais do Brasil, né? E como eles lidaram contra a fome, né? As ações contra a fome. Mas eu quero focar aqui nessa aula em três: o governo Dilma, o governo Temer e o governo Bolsonaro. O governo Dilma, lá no primeiro mandato, foi uma sequência então do governo do Lula, e o governo do Lula fez ali as ações para combater a fome, né? Que foi muito importante. Mas foi no governo Dilma, lá em 2014, que nós tivemos então a saída do Brasil do mapa da fome da ONU. Por quê? Porque menos de 3% da população brasileira estava em situação de fome naquela época, né, em situação de insegurança alimentar. Foi um grande avanço em questões de direitos humanos, né, de manutenção dos direitos aqui no Brasil. Mas a gente tem lá com o advento do golpe em 2016 e a ascensão do governo Temer, a gente tem uma problemática, uma crise econômica, crise política muito intensificada, né? E consequentemente um aumento do desemprego. E foi lá então em 2017, um ano depois após o golpe, que nós tivemos é, o Brasil retornando ao mapa da fome. Então, o número de pessoas em insegurança alimentar passou de 3%. Já é uma problemática, beleza? No governo Bolsonaro, nós temos aí, eu até colei essa parte do plano do governo, para a gente ver que nunca haverá estabilidade social na presença de fome, violência, miséria e altas taxas de desemprego. Então, o plano era de que não haveria fome, né, que eles iriam combater a fome. Mas o que a gente vê efetivamente é que isso não aconteceu, né? Desde lá de 2018, logo no começo de 2018, nós tivemos uma diminuição de direitos sociais, né? E os programas mais afetados que combatiam a fome diretamente eram o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, principalmente Bolsa Família, e o FIES por conta da acesso à educação, né? Mas a gente consegue ver as provas de que esse plano governamental não está sendo efetivo, não está sendo seguido sequer, não é verdade? E olha só que interessante. A gente tinha lá o Brasil então fora do mapa da fome, e agora a gente tem uma situação em que o Brasil voltou ao mapa da fome, né? E que nós temos mas nós tínhamos esse dado já é antigo, né? Nós tínhamos muitas pessoas em situação de fome, né? No caso aqui esse mapa está trazendo para a gente 2,4% da população, né? Mas isso aumentou e a gente vai ver que aumentou e muito, né? Que já eram 5,2 milhões esses 2,4. Mas além disso, nós tínhamos 5,6% dos brasileiros ou 11,7 milhões de brasileiros em situação que viviam com menos de dois dólares por dia, né? Ou seja, a desigualdade social ali torando, as pessoas não tinham dinheiro, se não tem dinheiro não tem alimento, né? Então, mesmo que elas ainda conseguiam ali, a trancos e barrancos, ter um mínimo de segurança alimentar, a gente viu que essa situação vai agravar, né? A gente vai ver que ela vai agravar. Mas salientando que essa problemática não é só do Brasil, né? Os países da América Latina também têm sofrido com isso e a gente vai falar mais sobre isso. E Covid. Então a nossa aula anterior terminou aqui. Que eu falei sobre o Covid, sobre como que a situação do Covid afetaria a situação de fome no mundo, né? E quais eram então as previsões para as pessoas que estão em situação de fome ou poderiam entrar em situação de fome. A gente tinha então, segundo a ONU, a previsão de que mais de 100 milhões de pessoas entrariam em situação de fome no mundo, né? E isso daí não só se concretizou, como veio muito pior do que imaginávamos. E a gente vai abordar a situação no Brasil, né? Mas, por exemplo, na América Latina, essa reportagem diz o quê? Sem carne, leite e pão, crise de fome abala a América Latina. A pandemia expôs a fragilidade de dezenas de milhões de pessoas no mundo, mas em nenhum lugar isso ficou tão evidente quanto na América Latina. Então, os nossos irmãos latinos-americanos e latinas-americanas, né, estão em situação de fome, em situação de insegurança alimentar também. Isso é um problema não só do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender que países não centrais do capitalismo, né, países que estão mais à margem, periféricos, subdesenvolvidos, eles sofrem juntos de um problema que, como eu disse, não é individual, ele é estrutural, né, devido à estrutura econômica que nós temos na nossa sociedade. E agora no Brasil? Por que a gente tem que falar isso agora no Brasil? Então, no Brasil, essa reportagem é uma das que eu trouxe, tem outra, que fala que pela primeira vez em 17 anos, mais de 50% da população está em uma situação de insegurança alimentar, ou seja, não tem segurança alimentar no Brasil, né? É mais de 50% da população. Isso dá, gente, mais de 100 milhões de pessoas, no caso 116 milhões, né?
E durante o ano de 2020, nós tivemos que 19 milhões de pessoas passavam fome, né, atingindo 9% da população total. E essa taxa foi a maior taxa desde 2004. Em 2004, a taxa de fome era 9,5%. E com os avanços do governo Lula, ela diminuiu bastante, como a gente pode ver até sair do mapa da fome, né? Agora, além de ter voltado, ela voltou a crescer, chegando a patamares alarmantes como era nas décadas passadas, né? Além disso, nós tivemos que o que? Desde 2018, esse número dobrou, né? A quantidade de pessoas que passam fome dobrou. Então a gente teve um agravo muito rápido desde 2018, né? Desde então da ascensão do governo Bolsonaro. Além disso, nós tivemos que o quê? O acesso insuficiente à qualidade e quantidade de alimentos para a família cresceu muito, né? Esse acesso ineficaz, insuficiente, principalmente insegurança alimentar leve, que eu comentei com vocês no começo da aula, que já é leve, então a pessoa até pode ter alimento todos os dias, mas não necessariamente em todas as refeições. Mesmo que tenha alimento, esse alimento pode ser de uma péssima qualidade, né? Um alimento ultraprocessado, enlatado, cheio de conservante, que faz um mal danado para a saúde, sendo que a gente deveria prezar então por alimentos mais frescos, de preferência orgânico, que a gente sabe que é muito difícil de ter, né? Carne fresca também, enfim. A gente deveria prezar por esses alimentos de qualidade, né? E esse sinal alarmante de fome são prejuízos que vem então por conta do desemprego, né, e por conta do corte salarial, que são situações que aconteceram, que foram agravadas por conta da pandemia, né? A pandemia, como a gente já abordou em outros momentos, ela não vem para criar desigualdades, ela vem para amplificar as desigualdades que já existiam, ou seja, ela está jogando na nossa cara o que já existia, né? É, e principalmente na questão do Brasil, a perda de empregos, né? A questão do desemprego aumentou muito, são milhões de pessoas em situação de desemprego, né? E o corte de salário. E aqui no corte de salário faço um adendo. Não é só o salário mínimo, que ele caiu um pouco, mas também outros salários que estão acontecendo aí, que já tem uma lei que permite isso, né? Mas também a questão do auxílio emergencial. Ano passado a gente tinha um auxílio de 600, depois ele diminuiu para 300 e agora é 150. Né? Então chega até a ser uma piada essa questão do auxílio. E aqui, gente, eu trouxe essas reportagens que são do mesmo dia e olha só a discrepância causada pela desigualdade social. A primeira reportagem é uma reportagem semelhante à anterior que eu mostrei para vocês. Fome cresce e pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem garantia de comida na mesa, ou seja, insegurança alimentar, mesmo que leve, né? Já é um problema muito, muito, muito grave. E no mesmo dia 6/4, nós tivemos outra reportagem que diz o seguinte: no ano de pandemia, Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes. Gente, um bilionário tem muito dinheiro, assim, muito dinheiro. Ele mesmo se ele gastar muito dinheiro por dia, ele não vai gastar toda a fortuna dele durante um ano, né? E nós já tínhamos alguns bilionários brasileiros e agora temos 11 novos bilionários em um ano de pandemia. Assim, eu fico bem chocado com essa situação, né? Porque ao passo que a gente tem a situação de fome aumentando, nós também temos a situação de bilionários aumentando, né? Então, o de cima sobe e o de baixo desce. É aquele ditado. E a gente tem que se questionar e buscar entender o papel do governo nisso, como que a gente luta contra isso, como que a gente reverte isso, por que essas pessoas têm tanto dinheiro enquanto tem gente passando fome, né? Por que isso é permitido? Esse é o tipo de questionamento que a gente tem que fazer, beleza? Enfim, foi uma aula bem resumão, né, de um pouquinho de revisão, um pouquinho de novos dados alarmantes que vocês podem usar aí para criar um raciocínio, seja uma redação, uma resposta aberta, né? Porém, também serve como um alarme, né, para vocês e para mim, para todo mundo, sobre essa questão de desigualdade social e dos agravamentos que ela acontece no nosso país e no mundo todo, beleza? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar nas redes sociais. Manda no cursinho também. Acompanhe o nosso Instagram do cursinho para que vocês estejam atentos às novidades. E é isso. Até mais. Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar.